Aí esse cara tomou uma bordoada de 100 conto aí, que eu acho até justo. Ai, que legal, cara. Eu acho isso maneiro demais. Por que isso é maneiro? Porque isso faz com que, mesmo que a sociedade, que as autoridades não tomou atitude na autoridade, vai ser compelida a tomar. É um absurdo por si só o que você vai ver aqui, mas há considerações a serem feitas. Mas o ponto principal aqui dessa notícia, você que acompanha aqui a gente quase diariamente, já viu aqui que a gente repercutiu a GLO que o Lula fez, preocupado aí com retaliações do Comando Vermelho sendo feitas ao governo lá na COP, né? Repercutimos que aqui no Rio ele não aprovou GLO, mas lá fora a coisa foi diferente, né? Quando a preocupação é com ele, ele ficou no iate ao invés de ficar lá no navio da Marinha e uma série de outras questões. O ponto aqui, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, mas o ponto aqui envolve também Lula, a facção Comando Vermelho e mais. Mas vamos primeiramente assistir esse vídeo aqui. Mano, Walter, tudo no esquema? Então pode soltar aí pra gente. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, enfim, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho para comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$70. E veja o tamanho da quiche. Não é uma torta de espinafre, é uma quiche de espinafre. Mas eu achei que ia ser pouco, né? Para me alimentar pelo dia inteiro. Então eu ainda comprei esse camarão com queijo, que deu R$29. Ou seja, aqui deu R$99. É muito caro. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29? Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Deve ser um queijo maravilhoso, é claro que eu vou provar, e respeitando a culinária aqui do lugar, respeitando tudo, mas esses preços estão exorbitantes aqui na COP. Rapaziada, também repercutiram aí notícias com esses preços, em que um combo ali com 2 coxinhas e um refrigerante chegavam a esse valor aí de R$100, porque as coxinhas estavam custando entre R$35 a R$45. Esse vídeo eu coloquei para representar essa notícia, contando aí um caso pessoal do repórter, mas essa notícia está rodando o Brasil inteiro, porque todo mundo que está fazendo essas compras... Desculpa aí, rapaziada, estou me recuperando de uma doença e algumas tosses acontecerão aqui. Mas esses preços estão repercutindo pelo Brasil. E para começar aí a notícia, o grande ponto aqui é o seguinte: o comerciante tem o direito de cobrar o que ele quiser. Ainda mais sabendo que vão ter comitivas internacionais. Não teria, Desculpa, não teria problema aí do Trump e do Macron pagarem isso e suas comitivas. O ponto é que sabemos que o Comando Vermelho está cobrando taxas dessas pessoas. Muitas taxas. Então, assim, como é que fica esse cenário? Aluguéis, agora um alimento básico. Como é que estão morando essas pessoas? Porque tudo, absolutamente tudo chegou nesse nível. E é para quê? Para sustentar o crime organizado? Carcará, queria começar te ouvindo aí sobre esse cenário e sabendo que ninguém fez nada para mexer nisso. O Lula só adaptou a realidade dele para que o evento pudesse acontecer, mas a realidade está bem pesada lá. Não é não, Carcará? Meu amigo Eric, isso aí mostra o padrão do perfil do brasileiro médio para baixo aí que a gente fala, né? Aproveita qualquer situação para larapiar as pessoas. Isso é ridículo, cara. Você comprava 3, 4 salgadinhos, R$90. E a pessoa, não, que o queijo é do Marajó. Como se o queijo da vaca, ele mudasse de sabor porque veio do Marajó. Como se eu comprasse um queijo. Queijo é queijo, porra. Vem da vaca, um queijo de coalho, um queijo mineiro aí. Isso aí é uma maneira de mostrar o quanto desonesto é a nossa população. Quando teve aqueles alagamentos nos Estados Unidos, há uns anos atrás, aí em Louisiana e outros locais lá, toda a população se reuniu para fazer doações e os comerciantes doaram algumas coisas e baixaram o preço de toda a mercadoria.
os americanos. Se fosse aqui no Brasil, além de saquear a casa das pessoas, que aconteceu no Sul, porque eu estava lá, eles triplicam o valor. Ou seja, a população, ela reclama do político que é corrupto, ladrão, e ele é tão larápia quanto. Então, é um sistema alimentando o outro. É vergonhoso, cara. Uma casa dentro do esgoto, o cara querendo R$3.000 a diária. Casa dentro do esgoto, dentro do valão, R$3.000 a diária. Onde a casa em si não vale R$7.000, o cara queria 3.000 numa diáriazinha, numa casa para tu dormir lá, em cima de um colchão lá. Pessoas alugando apartamento por 25.000. 18.000 a diária, 7.000 a diária. O pessoal ainda entrou no estado de psicose coletiva. Então isso é desagradável, cara. Aí o presidente fica dentro do iate, pagando bilhões, deve chegar perto de R$500 milhão esse gasto dele aí, esses 4 dias aí, não sei. Ele já fez um documento mandando botar em sigilo eterno, como se o próximo presidente não tivesse poder para ir lá e quebrar o sigilo. Isso é uma ilusão, cara. Um presidente chegar e botar sigilo eterno num roubo que ele fez ou numa vagabundagem, achando que o próximo presidente não vai ter... É o mesmo decreto, o presidente vai chegar e quebra o sigilo da porra toda. É só querer. Então, quanto mais a gente mexe, mais sujeira sai dessa COP30. Aí fica o governo querendo dar golpe, cara, nos países. Um fundo de floresta permanente em pé. Olha só, fundo eterno. Ou seja, quem entrar para bancar vai passar a vida eterna dando dinheiro ali para político ficar desviando. O Lula precisa de 100 bilhões para cobrir o rombo. E esse fundo são 25 bilhões só em um dos tipos de fundo, tá? Que é o fundo eterno para manter as árvores em pé. Isso aí já são 25 bilhões de dólares, que dá quase 130 bilhões de reais. Ou seja, ele pegar esse dinheiro aí, ele vai cobrir os furos dele e foda-se as árvores, meu irmão. Tu acha que vai vir alguém fiscalizar quem plantou alguma coisa, cara? Ninguém vai fiscalizar, pô. Nem a população sabe onde é que alguém plantou alguma coisa, porque ninguém vai lá. Fica só no então que foi plantada milhares de árvores, não sei onde, ninguém vê a foto, ninguém mostra, ninguém sabe de porra nenhuma. Então esse nível aí. Aí esse repórter aí da Globo aí, esse camarada, acho que é da CNN, né? Ficou admirado com a realidade. Ainda bem que ele foi lá, porque senão ele ia defender. Ainda bem que ele foi lá e viu a porrada no bolso. E é um cara rico, né? Deve ser classe média alta, chegando a ser milionário esse cara. Tempo desse estava no Japão, destacado pela Globo. Ele achou caro. Imagina quem vai para lá de bobeira e sem ter onde ficar. Tá fudido, cara. Pois é, era para ser um evento global, uma coisa normal, onde as pessoas era para vir e realmente discutir a natureza. Os Estados Unidos caiu fora, porque sabe que isso é golpe. Um dos maiores golpes do mundo é a Agenda Verde, que faz parte da Agenda 2030, que é fazer um apocalipse do clima e criar várias medidas para restringir a população e extorquir, passando toda essa riqueza para os globalistas. Esse é o papel da Agenda 2030, usando o clima como fundo. Não colou, os Estados Unidos caiu fora, que ia bancar tudo isso aí. A Inglaterra foi lá, mas falou que não vai dar mais dinheiro para esse fundo aí. Outras nações já desistiram. Metade dos participantes são países da África e alguns do Oriente Médio. Tá bom? É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Carcará, além disso, e Miquéis, eu quero te ouvir um pouco sobre isso. A coisa fica pior, gente. Como que fica pior? Porque o Comando Vermelho ameaçou cortar toda a energia da COP30. Essa ameaça aconteceu no finalzinho aqui do mês. Na semana passada, a empresa que fornece energia. O Lula, na sua GLO, tentou garantir aí que isso não fosse acontecer. Agora, o problema é o seguinte, essa empresa foi pedir ajuda ao governo. Porque a questão é a seguinte, gente. O camarada vai continuar lá. A empresa vai continuar lá. Os funcionários dessa empresa vão continuar lá. O Comando Vermelho pode não ter a força para, nesse momento em que o evento está acontecendo, vá lá intervir, porque o Exército está preparado para isso. Mas e quando o evento acabar? Vai ter que trocar todo o quadro da empresa? Isso é tipo uma Light aqui no Rio de Janeiro, né? Uma Enel lá em São Paulo, né? Enel. Como é que fica isso? Miquéis, dá um pouco mais aí de informação aí pra gente sobre essa questão
E isso mostra para nossa audiência o que está acontecendo de verdade lá fora, né? Na COP, no caso. Ô Eric, o mais interessante nisso tudo é que o governo federal cisma em dizer que o Comando Vermelho não é terrorista. E o Comando Vermelho está gritando, olha, eu sou terrorista, vocês não acreditam? Eu vou deixar todo mundo aí no escuro. Eu vou colocar bombas nesse evento de vocês. E o governo federal simplesmente resolve ignorar. Por que eu digo ignorar? Porque apesar de ter feito uma GLO lá no estado de Belém para garantir a segurança da COP30, ele simplesmente, tendo ciência dessa ameaça contra a estação de energia que abastece toda a região ali em Marituba, ele não colocou Marituba para receber o apoio, o reforço das tropas federais. Ele reforçou todo tipo de lugar. Outras cidades que são a 500 quilômetros de Belém, como Altamira e Tucuruí, tiveram reforço dentro da GLO. Mas a estação de Marituba, que é essa estação que foi ameaçada, não recebeu esse reforço. Acontece que, inclusive, essa semana, um morador lá da região encontrou uma granada dentro de um contêiner de lixo próximo a essa estação. E aí parece que assim, só o governo Lula, talvez só o Lula mesmo, não esteja enxergando isso. Tanto é que o pessoal que estava lá organizando a COP30 recebeu agora, na última quarta-feira, uma ordem para até às 18h30 esvaziar todo o local ali, para que houvesse uma varredura realizada pela Polícia Federal para verificar realmente a segurança do local. Ou seja, a Polícia Federal está vendo, olha, tem uma ameaça, essa ameaça chegou a informação para o Ministério, para o Ministro de Minas e Energias, ou seja, para o governo federal, no dia 31 de outubro. E mesmo diante disso, o governo federal insiste em fingir que está tudo normal. E o Comando Vermelho literalmente está ameaçando explodir tudo. Você imagina o cenário? Vários líderes internacionais ali discutindo sustentabilidade, paz no mundo, paz entre as nações, até mesmo, né, como sempre, demarcação do território indígena. Ou seja, na prática, que cada índio possa criar o seu próprio país dentro do Brasil. E a gente sabe, pesquisem saber depois da Operação Sumuru, que aconteceu em 1992, que na verdade esse propósito de demarcação de terra é para garantir que outros países possam intervir dentro desses territórios indígenas com autorização de defendê-los, protegê-los. Mas aí, no meio desse cenário todo, vão proteger todo mundo, menos a própria população brasileira que está diante dessa ameaça terrorista. Isso é terrorismo. Literalmente parar um dos maiores eventos com lideranças mundiais, você ir lá e ameaçar explodir uma estação elétrica, e o governo federal simplesmente fecha os olhos. E para não chamar atenção, a tentativa deles foi nem colocar os militares das Forças Armadas justamente na estação de Marituba, que foi ameaçada. Então, na prática, o governo federal está tentando fazer é esconder, é tapar o sol com a peneira. Mas o documento vazou, acabou de ser divulgado pela imprensa há poucas horas, a imprensa está divulgando a minuta do documento, onde o próprio ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, pede apoio das tropas federais, pede apoio da Polícia Federal, caracterizando a situação como urgente. Mas o governo Lula finge que não. Então, se não tem polícia lá, é porque é seguro. Se não tem militar lá, é porque é seguro. Então, a lógica foi, deixa lá. Se explodir, depois a gente diz que foi um curto-circuito, que é um apagão. Lembra que eu já falei para vocês aqui do apagão? A gente teve um apagão no meio da madrugada, que coincide com uma ameaça ao sistema elétrico nacional, que a gente precisa trazer energia nuclear da Rússia. Gente, nada é por acaso. Lembre-se disso. Mas o governo federal finge que não tem terrorismo, que não tem ameaça nenhuma, mas está todo mundo vendo e a imprensa está divulgando. Vamos fazer o nosso papel. Júlio. E aí eu te pergunto, o Exército, num cenário como esse, como o Miquel falou, não está em todos os lugares lá. Se o Comando Vermelho resolve fazer alguma ação, o pessoal lá está preparado para abandonar os espaços em que eles estão, para proteger os outros países, as comitivas dos outros países, para proteger a comitiva nacional do presidente Lula. É capaz de, se algo assim acontecer, perceba, o Lula nem se preparou para que as Forças Armadas estivessem em todos os lugares que pudessem ter um problema. A gente ainda passaria vergonha nesse sentido. Ou então faria como o Miquel falou, né? A gente dá uma desculpa e reza para que as matérias que saem aqui na mídia brasileira não cheguem lá fora. Não, Júlio?
Bem, preços absurdos, pequenos assaltos já acontecendo, né? Risco de corte de energia por facções criminosas. Bem, todas as notícias que vêm chegando que beiram a COP30, se tentava, né, se o presidente tentava uma imagem melhor ou melhorar a sua imagem com esse evento, eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque todas essas nuances que estão acontecendo vêm a desestabilizar tudo que foi construído da COP30. Preços absurdos, que já foi falado aqui, pequenos assaltos, saneamento básico faltando, né? Um calor infernal que até mesmo foi mudado a indumentária dos participantes, né? Relaxando um pouco na indumentária dos trajes usados para um traje mais leve por causa do calor e da umidade, né? Que todo gringo reclama de quando chega aqui na região norte. Então, eu acho que a imagem... e por falar nisso, um navio. Bem, Lula fala que ficando no navio, é um navio de luxo, né? No Rio... na calha do Rio, ele vai economizar para o país. Muito interessante essa fala dele. Não tenho como chegar nesses números se realmente ele está economizando alguma parte financeira com essa troca, em vez de ficar num hotel. Mas o interessante é que a COP30 é uma reunião com tema climático, exatamente. E este navio é movido com propulsão de motores enormes a diesel, os motores que mais poluem, né, de todos os usos de motores em embarcações. Então é um pouco controverso ele falar em economia e poluir os rios que beiram ali o local da COP30, e não só o local da COP30, como nossa Amazônia Ocidental. Então, é uma falácia, né, estar num navio falando que está economizando dinheiro, porém poluindo os rios. Talvez, se existir essa economia, né, em dinheiro, em valores, essa economia será revertida ou até mesmo faltará dinheiro para tentar despoluir o rio por esses grandes navios enormes com motores a diesel gigantescos. Então, se Lula, volto a dizer, procura uma imagem ao sol na COP30, ele acaba de perder, e eu acho que ele se encontra na penumbra, porque quem ficou, né, muito bem na foto e está sendo o queridinho da mídia, sim, é o príncipe William, o filho do rei da Inglaterra. Ele sim se tornou uma grande celebridade, né, nessa movimentação do seu translado para a COP30. Então, eu acho que Lula perdeu um pouco a imagem, né, foi ofuscado pelo príncipe da Inglaterra. Imagina, Batata, você tá lá perdido na COP30 ou fazendo ali segurança para alguém, e aí, pô, você vai comprar ali 2 coxinhas e uma coca e vai pagar R$100, Batata, para sustentar o Comando Vermelho ainda por cima? Eu acho que eles deveriam cobrar R$2.000. Não 100, pô. Tinha que cobrar 5.000. 5.000. Sabe por quê? Porque nós estamos há mais de 2 meses aqui berrando. Eles vão dar dinheiro pro Comando Vermelho! Isso é sacanagem! Estão subsidiando! Comando Vermelho tá tomando a porra toda. E nego tudo, ó. Não, vambora, parceiro. Tá tudo normal. Aí agora, esse cara tomou uma boa de 100 conto aí, que eu acho até justo. Que legal, cara. Eu acho isso maneiro demais. Por que isso é maneiro? Porque isso faz com que, mesmo que a sociedade, que as autoridades não tomam atitude na autoridade, vai ser compelida a tomar. Porque a sociedade vai dar porrada pra cacete, parceiro. Tem que dar, irmão. Tem que dar porrada. Tem que dar, porque pelo amor de Deus, gente, não vai falar nada? Isso vai ser divulgado, vai ser clicado, porque a gente, cadê? Não vai aparecer, aí é que eu falo, agora que tinha que aparecer o artista lá, assim, não há possibilidade de pagar R$100 numa coxinha, como é que é o nome do salgado? Quiche.
Já comeu um quiche, Batata? Não, aquilo não desce, não, parceiro. Eu não sei nem que bagulho é aquele, cara. Porra. Aí você que eu quis. Aí que eles comem essa parada aí do queijo. E come também queijo, tem que cobrar 100, porra. Queijo é 100, é 100. Fosse uma coxinha, não é 100. Coxinha risolão. Aquele risolão, aquele que dá pra comer o guardanapo junto, porque vai com gordura, cara. Aquele que sustenta, aí aquele não era 100. Mas o queijo é 100. Então eu acho belíssima a atuação do Comando Vermelho, como sempre. Ele não deixa em branco. Estava lá, firme e forte na COP30, porque ele já tinha deixado claro que estaria presente, e esteve presente, e está mostrando o seu valor, e está dizendo aí, ó, é a gente que manda, e aqui o queijo é 100 conto, e tome queijo neles, entendeu? Valeu, Comando Vermelho, tomara que você faça as autoridades tomar vergonha na cara, e vai cobrando queijo. Gente, como é que eu apresento esse programa, gente? Faltam 10 minutos pra acabar o programa. Só pra deixar claro, Batata, a coxinha também tava esse preço, tá, irmão? R$45 a coxinha. Uma coxinha salgada, 2 coxinhas e uma coca também dava isso. Mas é isso, não? O quiche, ele é... Não sei nem fazer essa porra. Ele é mais caro, ele é mais difícil mesmo, né? Mas o queijo é de Marajó. Não queremos desmerecer Marajó, tá, gente? Com certeza tem seu valor. Mas assim, né? Não é assim, tem um bom motivo para isso estar super faturado. Fora o resto do caos que está acontecendo lá, né? Fábio Túlio. Como vocês bem sabem, eu tenho uma atividade paralela à Polícia Civil, trabalho com segurança privada de vez em quando, bem menos hoje em dia, mas trabalhei muito, já tive empresa e tudo. E de tempos em tempos, cara, o governo vermelho tem que inventar umas pantomimas, como é que o bacalhauada, como é que o Carcará fala? Tem que inventar uma caosada, vou usar um termo, cara, uma caosada tipo essa COP30, para justificar um dinheirinho por fora. Isso é a mais pura corrupção. Eu tenho relatos, tá? Inclusive hoje conversei com uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O nosso diferencial aqui no Fala Glauber é que a gente fala a realidade de verdade. A realidade que acontece. Se você quiser alugar um carro blindado no Rio de Janeiro para ficar 12 horas à sua disposição para lá e para cá, você vai pagar em média R$ 2.500, R$ 3.000, dependendo do modelo de veículo. Uma Range Rover, um Jeep Commander, uma Discovery. Depende do que você quer. Mas a média é essa, R$ 2.500, R$ 3.000. Sabe quanto estão pagando pelos carros lá na COP30? R$ 9.000. R$ 9.000. Na época das Olimpíadas e na época da Copa do Mundo, eu entrei em algumas concorrências com outras empresas que eram aliadas ao governo, colocava o preço de um vigilante a uma diária de R$200, os caras colocavam a R$700 e ganhavam a concorrência. O mesmo camarada que trabalhava para mim, trabalhava para o outro cara. As empresas que sempre vencem essas concorrências são as empresas aliadas ao governo vermelho. Aí você vê quem lá? Daniela Mercury, Anitta, sempre a mesma patotinha. E essa patotinha gosta de bolsas muito caras. Gosta de bolsas de 70 mil, de 80 mil. Quer saber o que é bolsa cara? Vê lá as bolsas da Erika Hilton. Gostam de anéis de brilhante de R$1 milhão, R$2 milhões, e eles têm que ser sustentados pelo governo vermelho. Então, volta e meia, tem que inventar uma palhaçadinha dessa COP30 que não vai servir para absolutamente porcaria nenhuma. Para absolutamente nada. Só a poluição, só o estrago que os navios de luxo que o digníssimo senhor Molusco está usando já vão poluir aquela porcaria, aquela floresta toda. Só o combustível dos aviões dos chefes de estados, que foram 30, quando geralmente vão 120, 130, nas outras, 150 nas outras COP, foram isso. Aqui no Brasil não veio ninguém. Então todo esse superfaturamento já é uma tática, ó, velha, mas muito velha, para justificar a entrada de dinheiro nos cofres dos amigos.
São os amigos dos amigos do vermelho, estão sempre bem, estão sempre por cima da carne seca. São sempre os mesmos, ganhando aquela graninha fácil do seu imposto, do meu suor e do seu suor. É isso que explica esses valores absurdos num evento como esse. E quando dizem que o Comando Vermelho está por causa do Comando Vermelho, que essas taxas estão altíssimas, esses preços estão exorbitantes, não, gente. Não é. É por causa do governo vermelho que tem o papo cabuloso, um diálogo cabuloso com o Comando Vermelho. Rapaziada. Miquel, quer deixar um último comentário aí sobre essa questão? Porque a gente já tá chegando aqui no final mesmo. Deixa aí seu comentário aí final. Aproveita essa onda aí de cópia aí que a gente já comentou e manda bala. Complementando o que o Túlio falou. Infelizmente, essas empresas, elas estão lá dentro sob licitação, realmente. Então o preço já é superfaturado, embora a licitação estivesse escrito ali claramente que os preços deviam ser praticados dentro da média do mercado, né? Mas parece que no Brasil a média de mercado, quando envolve licitação, é sempre algo muito acima da média do mercado tradicional. Mas eu repito, como a gente já informou aqui, para você que chegou agora no programa e não viu, o menor dos problemas dentro dessa COP é o preço da coxinha, e sim a ameaça de bombas nas estações elétricas lá que atendem a região do Belém ali, onde está rolando a COP30. Então, assim, infelizmente esse tipo de coisa permanece, não há previsão de melhora. Um encontro, né, governamental que é ali para discutir sustentabilidade, cidades mais seguras, está literalmente ameaçado por um ataque terrorista do Comando Vermelho. Vamos deixar claro, o Comando Vermelho está ameaçando fazer um ataque terrorista durante a COP30 e o governo federal finge que não tem nada acontecendo. E aí, talvez até essa atuação aí, o destaque que está se dando a esse valor das coxinhas, seja até uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro problema, que a vida das autoridades estrangeiras está em risco por conta do iminente ataque do Comando Vermelho contra a organização daquele evento. O Comando Vermelho está gritando: "Oi, eu sou terrorista, eu vou praticar terrorismo na COP30". O governo federal não quer falar sobre isso, o Lula se hospeda num iate, a coxinha R$ 45 e quem paga o pato é a população brasileira.